Seja bem-vindo à Rádio Coral. O meu nome é Moza, tudo tranquilo? Se você for novo por aqui, deixa teu like, também deixa o teu comentário e entra no nosso grupo do WhatsApp. Estamos chegando a 300 membros, né? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas não te esquece de se inscrever no canal, tá? Para dar uma fortalecida e nós chegarmos aí ao maior número de pessoas possíveis neste momento. Eu queria comentar algo que está me incomodando há um tempo, tá? Eu postei lá no meu Instagram sobre o Salatiel, o atacante do América de Natal, que jogou contra o Santa Cruz, inclusive fez um gol, sorte que estava impedido. Estava bem impedido, o árbitro marcou. E se não tivesse marcado, né, o bandeirinha, teria arbitragem de vídeo para anular o gol. Ok. Mas vocês vejam, né, esse jogador ele nem sequer deveria estar disponível nesse jogo. Ele foi expulso contra o CSA, a história é bem engraçada, tá? Então se senta aí na cadeira para você não cair para trás, porque isso aqui é puro suco de Brasil. Puro suco de Brasil. Então vamos lá. O cara foi expulso contra o CSA pela Copa do Nordeste, né? E, pô, continuou jogando normalmente, sabe? Ele nem sequer cumpriu a suspensão no jogo seguinte do América de Natal na 4ª divisão. Ele jogou esse jogo. Aí o que acontece? O julgamento dele estava marcado para antes do primeiro jogo contra o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco. E magicamente o julgamento do cara foi tirado de pauta. Tiraram o julgamento do Salatiel de pauta e ele pôde jogar contra o Santa. E marcou um gol. Estava impedido? Ok. Mas se esse gol tivesse sido validado, seria uma polêmica danada. Isto porque o Santa Cruz, na minha visão, cochilou. Cochilou, Mano, deveria entrar lá na STJ deles. Não, mas peraí. Como é que ele vai jogar? Ele nem cumpriu nenhum jogo de suspensão. Sabe? Porque ele jogou quando o CSA eliminou o América, ele jogou no jogo subsequente, né? Então, isso aí é uma história muito mal contada e mostra também que a Federação Potiguar tem uma certa influência no tribunal. Vamos falar um pouquinho sobre essa história. Como eu já falei, ele foi expulso, ele tentou agredir um jogador do CSA. Tentei achar esse lance aqui na internet e não encontrei. Eu não encontrei. Por incrível que pareça, os estagiários das grandes redes de televisão, ao colocar os melhores momentos, não colocaram a expulsão do cara, né? Então, ficou meio difícil encontrar isso aqui. Mas sabemos que ele foi expulso, o árbitro colocou na súmula que ele tentou, né, agredir ou agrediu o jogador do CSA. A gente não sabe ao certo porque isso aconteceu há mais de 2 meses e esse julgamento foi marcado para agora. Ou seja, além do tribunal ser extremamente lento e incompetente, marcou o julgamento do cara para 2 meses depois. Aí cancelaram. Mas sabe qual foi o motivo? Pasmem vocês. Senta aí na cadeira, senta aí, toma um cafezinho. O motivo foi o seguinte: o América argumentou que o jogador queria ir lá presencialmente para fazer a sua defesa. Queria ir lá no tribunal. Que brincadeira é essa? Não tem chamada de vídeo não para poder se defender, não? O jogador teria que ir lá presencialmente no tribunal. Então, eles remarcaram. Ah, remarcaram? Para que data? Dia 11 de setembro. 11 de setembro. Depois do jogo contra o Santa Cruz, né? 4 dias depois. 4 dias depois. A justiça brasileira, a justiça desportiva brasileira é uma piada. É uma piada, até porque ele poderia pegar de 1 a 6 jogos. Visto que ele não cumpriu nem sequer o primeiro ainda. Ele não cumpriu nem sequer o primeiro. Porque tem uma polêmica, né? Porque é o seguinte, ele foi expulso na Copa do Nordeste. Mas dizem que ele tem que cumprir a suspensão num campeonato organizado pela CBF. Mas a Copa do Nordeste não é considerada uma competição nacional. Então tem essa polêmica aí, né? Que surgiu nesse último momento. Se o Salatiel vai cumprir ou não essa suspensão automática, que ele tem que cumprir, na 4ª divisão, ou só na próxima Copa do Nordeste. Então, o que vai ser julgado vai ser isso. Lógico que o mais justo seria o cara cumprir na Copa do Nordeste. Mas justamente existe esse julgamento, então, coloca, já que o cara vai ser punido, mas vai cumprir só na Copa do Nordeste, coloca o julgamento para andar. Eu não entendi, ou seja, o América, na minha visão, tinha um receio do cara sim ser punido na 4ª divisão. Ele foi expulso na Copa do Nordeste. Então, no cara aqui bancar o idiota e dizer, não, ele tem que cumprir na 4ª divisão, não. Para mim, ele tem que cumprir na Copa do Nordeste. Foi expulso lá e cumpra lá. Agora, se o tribunal tem a tendência de condenar o cara a 6 jogos, ou a 3, ou a 2, não importa, ou achar que ele tem que cumprir, pelo menos a automática, ele tem que cumprir. Então o que o América conseguiu foi um adiamento. Conseguiu para depois dessa fase agora, das 4ª de final, sendo que se eles passarem, vai para semifinal, tanto faz como tanto faz o jogador jogar ou não. Mas, cara, é prejudicial. Ele fez um gol contra o Santa Cruz. Tava impedido, mas se não tivesse VAR, se fosse, por exemplo, numa segunda fase, né, que não tem VAR, só tem VAR na 4ª divisão a partir das 8ª de final, o que aconteceria?
Seria uma polêmica desgraçada. Então, o conselho que eu dou à diretoria do Santa Cruz, o departamento jurídico do Santa Cruz, é se ligar nessas questões. Poxa, o negócio já aconteceu há mais de 2 meses, vai o tribunal adia para o dia 11 de setembro, sabe? E o rumor é o seguinte, existe um rumor que o presidente da Federação Potiguar influenciou para, sabe, adiar esse julgamento, né? Segundo consta aí nas entrelinhas, nos bastidores aí do futebol. Ou seja, além da gente ter uma federação extremamente fraca, que é a Federação Pernambucana de Futebol, né? Até o próprio Santa Cruz, ele dormiu de toca. Oh, mas peraí, pô, o cara vai jogar agora? Faz pelo menos o julgamento, inocenta o cara. Ou manda o cara cumprir na Copa do Nordeste. Aí imagina só você, né? Imagina você que se ele for condenado a cumprir na quarta divisão mesmo, depois desse jogo do Santa Cruz. Vamos supor, bater na madeira aqui, que o América passe. Eu acho que não vai passar. Tenho certeza que não vai passar, né? Minha opinião. Mas supondo que ele passasse, ele fosse condenado. Mano, esse cara pode destruir um jogo. Eu não tô com medo no jogador. Não tô com medo. O Santa Cruz tá com uma vantagem. Mas ele é um dos principais jogadores do América. Então, é preciso sempre olhar também para esse lado fora de campo. A diretoria do Santa Cruz não precisa apenas se focar em treinar, em pagar o elenco, que isso é importante, é ótimo fazer isso em dia, sabe? Dar toda a estrutura, mas se ligar nessa parte jurídica também. Jurídica. Eu fiquei impressionado com a manobra que foi feita. Vocês vão me perdoar. Isso aí é uma sacanagem muito grande. Se fosse ao contrário, aí vocês viriam, né? O jogador do Santa Cruz seria punido por 3, 4 jogos. Como o Yuri Ferraz foi punido por ter entrado em campo, sabendo que estava irregular, quando ele defendia o Caxias. Ele foi punido. O Sampaio Corrêa foi rebaixado. A CBF não voltou atrás. Puniu o jogador e puniu o ABC, mas não puniu o Caxias. Então, o Yuri Ferraz é o lateral direito do Santa Cruz que na temporada passada entrou de forma irregular em jogos do Caxias. O Caxias não perdeu ponto. O Caxias não perdeu ponto. E eu acho o seguinte, o Sampaio Corrêa, na época, também dormiu de touca. Porque o que ele deveria fazer? Ele esperou o campeonato finalizar para pedir isso aí. Não, no terceiro pro quarto jogo, que o cara entrasse irregular, já metia na justiça desportiva. Já metia na justiça desportiva para tomar os pontos. Aí depois que o campeonato finalizou, como diz um amigo meu, né, lá do Ceará, morreu Maria Preá. Não adianta. Não adianta. Eu tô falando, não adianta o Santa Cruz vir com choradeira, viu? Depois, ele vai vir reclamar. Porque isso aí deveria ser visto antes, tá? Então, cara, esse jogo, essa expulsão ocorreu no dia 7 de junho. Cara, mais de 2 meses. Estamos agora indo para setembro. O julgamento foi marcado pro dia 11. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Bom, mas vocês achavam que isso aí era uma brincadeira? Isso era uma piada minha? Não. Aconteceu mesmo, tá acontecendo. Não é uma brincadeira, tá? O Santa Cruz, para vencer esse jogo também, para se classificar, precisa também se ligar fora de campo. Bom, mas o que vocês acharam dessa situação? Manobra, né? Manobra. É meio chato, né? Meio chato. Pô, a gente quer que o espetáculo aconteça de forma limpa e igual para todo mundo. Eu acho que o STJD tomou um lado. Se vai condenar o jogador, faz o julgamento, cara. Se não vai, ou vai mandar aquele cumpra-pena na Copa do Nordeste, beleza, mas faz o julgamento, pelo menos. Faz o julgamento, pra depois não condenar o cara lá na frente. Pra depois não condenar. Porque se for pra condenar, condena agora, pô. Era pra condenar agora. Ele era pra ficar de fora desses 2 jogos. Bom, enfim. Não tô superdimensionando o cara, o Salatiel. Não é um craque, não é um deus do futebol, não, mas... Pô, eu vi que o Santa Cruz foi prejudicado e tô reclamando. Meu direito, pô. Meu direito. Se você achar também, então deixa teu comentário. Se você não acha, deixa teu comentário também. Não tô preocupado com o Salatiel. Eu tô preocupado com essas manobras extracampo. E o jogo é lá, em Natal. Então vamos ter calma. Eu não tô nada contra o América, tá? Mas é preciso dizer isso. Preciso dizer isso. A manobra que foi feita foi muito esperta. E com muita sacanagem ao Santa Cruz. Tá certo? Bom, eu tô ficando por aqui. Forte abraço a todos. Valeu. Fui.